E aí, gente bonita, pessoal abençoado, estamos aqui produzindo mais um podcast e essa mesa aqui na sala da Rádio Novo Dia FM 89.7 tem sido um espaço de comunhão, tem sido um lugar de aprendizado, de mútuo crescimento, penso que também é uma fonte de vida, uma plataforma profética. Eu espero que o Espírito de Deus continue levando esses podcasts, essas conversas, né, nas suas asas, e que essas mensagens alcancem essas pessoas que já foram destinadas por Deus e que precisam receber um recado. Hoje, com muita alegria, eu estou recebendo aqui o meu amigo, vereador Santão. É uma alegria, um prazer receber você aqui, parceiro. Deus abençoe, obrigado por ter aceito o nosso convite. Pastor Ricardo está aqui também no backstage, sempre com a produção do Bruno Benites. Esses podcasts têm ficado maravilhosos, graças a Deus, e também a expertise aí do nosso amigo Bruno. Santão, seja bem-vindo. Para quem não sabe, o Santão, ele é policial rodoviário federal, cara é formado, professor de educação física, e ele tem especialização em educação escolar. Cara é casado, tem uma família linda, 2 filhos. O que você foi arrumar para a cabeça, Santão? Para ser vereador, meu irmão. Você tá bem? Seja bem-vindo. Pastor, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando. Fui arrumar para a cabeça sim, porque assim, o cargo de vereador ocupa muito o meu tempo, mas eu penso que a gente tem que se colocar nas mãos do Criador e sermos instrumentos nas mãos dele. Vez ou outra uma pessoa vem me agradecer por um problema que a gente consegue resolver ali na Câmara de Vereadores. Aí eu digo o seguinte: quando você passa por uma cirurgia, você não agradece o bisturi, você agradece o médico. Eu sou apenas um bisturi nas mãos do Senhor. Um pouco antes de eu estar entrando dentro do meu cargo de vereador, teve um policial rodoviário federal que trabalhava comigo e falou: Santão, o que você quer arranjar para a cabeça? Foi há cerca de uns 3 anos atrás eu escutei essa mesma frase. Ele falou: você tem tua vida redondinha, você tem tua casa, você já tem o teu emprego, o teu trabalho, tem uma família muito bem estruturada, tem uma esposa bonita, né? Aliás, policial já há mais de 20 anos, você está para aposentar em pouco tempo. Sou policial há 25 anos já, entrei com 22 anos. Mas é o seguinte, a gente precisa se colocar e ocupar os espaços de poder. Até porque a política ela envolve a vida de todas as pessoas, desde antes do seu nascimento até depois da sua morte, né? A gente tem, por exemplo, no Egito, eu tenho um primo que ele foi agregado à família, ele casou com a minha prima, ele é egípcio. E lá no Egito, quem é cristão tem que pagar imposto mais caro. Não pode ser enterrado em qualquer cemitério. E isso justamente é determinado em virtude da política. Aqui no Brasil a gente ainda temos, nós ainda temos uma certa liberdade para falarmos do cristianismo, falarmos da palavra de Deus, e tudo isso é determinado por leis, né? Então a gente precisa ocupar esses espaços de poder. Talvez esse seja o maior motivo de eu ter me colocado à disposição para entrar na política aí. Que bacana, Santão. É sempre bom ver pessoas, né, que estão defendendo pautas. E eu disse isso no rádio ainda há pouco e repito aqui, não pautas conservadoras em primeiro lugar, porque essa palavra talvez ela até assumiu uma conotação pejorativa, né, e ela é mal interpretada também. Então vamos dizer o seguinte, são pessoas que Deus tem colocado para defender pautas cristãs e pautas bíblicas, ou seja, para levantarem bandeiras éticas, morais, que preservam os bons costumes. É isso que tem marcado a sua atuação na Câmara de Vereadores. Fala para mim, na sua opinião, qual foi até hoje, porque eu sei que você ainda tem 1 ano e pouco de mandato pela frente, a sua maior contribuição na Câmara de Vereadores? Então são 2 perguntas. A primeira é essa: qual foi, na sua opinião, a sua maior contribuição para a cidade de Londrina como vereador? E qual foi o seu maior desafio político enfrentado até hoje? Pastor, eu vou responder a segunda pergunta primeiro, tá? O meu maior desafio político é ter entrado no sistema. E eu digo isso porque
muita gente gasta muito dinheiro para entrar na política. E isso é irracional e ilógico. Por exemplo, você gasta mais dinheiro do que você vai receber de salário. Então eu não consigo compreender como essas pessoas entram lá com boas intenções. O meu maior desafio foi entrar na política justamente da forma que eu entrei, sem usar fundo eleitoral, sem usar fundo partidário, sem comparecer no rádio e na TV durante a campanha eleitoral e não tendo nenhum tipo de apadrinhamento político partidário. É muito raro as pessoas conseguirem entrar na política dessa forma. Eu consegui muitas coisas ali no meu cargo de vereador, muitas delas a gente não publica nas redes sociais. Eu vejo que a maior delas, talvez, eu me lembro aqui da história de um menino que ele precisava de uma cirurgia urgente e nós fizemos uma articulação política com um deputado estadual e conseguimos uma cirurgia para essa criança. No dia que esse deputado estadual estava visitando a Câmara de Vereadores, a mãe, por um acaso, acabou ligando para a gente pelo WhatsApp, uma chamada de vídeo, e a família toda estava emocionada, gritando de alegria pelo salvamento da vida dessa criança. Eu já realizei inúmeras ações na Câmara de Vereadores, mas eu creio que salvar a vida de um filho, de uma pessoa, não há ação que possa ser maior que essa. Não há. Eu vou dizer, por exemplo, um projeto de lei que entrou aqui na Câmara de Vereadores, péssimo para a cidade de Londrina, que era o projeto da criação das organizações sociais, que iria permitir uma parceria público-privada entre as instituições públicas e qualquer pessoa que fosse criar uma instituição, né, social. Por exemplo, tu poderia criar aí uma instituição social de uma rádio social. Você poderia ter a utilização de qualquer bem público. Eu estou dizendo qualquer bem público. O projeto de lei veio trazendo justamente essas cláusulas. Você poderia utilizar um veículo, você poderia utilizar espaço público, escolas, a própria Câmara de Vereadores, a Prefeitura. Você teria direito a utilizar na sua organização social 2 funcionários públicos pagos pelas pessoas do município. E você poderia, dentro da sua organização social, ter um conselho. O estatuto deste conselho seria criado justamente pela organização social, sem ter o crivo da Câmara de Vereadores ou de qualquer outro poder público. E a quantidade de integrantes nesse conselho seria determinada por esse estatuto. E, além do mais, veja o absurdo. Além do mais, o estatuto poderia determinar o quanto cada integrante do conselho iria receber em cada reunião. Então, eu criaria uma rádio social para trazer informações ao público, numa parceria público-privada. Eu teria 30 pessoas nesse conselho recebendo, por exemplo, 300 ou 400 reais por reunião. Ia ser um cabidaço enorme de empregos. E a gente conseguiu barrar todas essas situações, apresentando emendas e comprovando para os vereadores que onde foi criado esse tipo de sistema, ocorreu um desvio enorme de dinheiro público. Quer ver outra ação, pastor? Só para terminar aqui essa pergunta. O prefeito Marcelo Bellinati colocou um projeto de urgência na Câmara de Vereadores. Inclusive, inúmeros vereadores estavam viajando nessa época. E o projeto de urgência no projeto de urgência existem implicações. Por quê? Você não passa por diversas comissões. Entendi. Mesmo que a CCJ rejeite, vai direto para o plenário. E se houver necessidade de votar algum tipo de ação que inclua custos, não há necessidade de você ter 13 votos, mas apenas 10 votos. E foi colocado o projeto na Câmara de Vereadores para que o superávit primário de 2020 para 2021 fosse doado às empresas de transporte. E para quem não entende isso, o superávit primário era de 102 milhões de reais. Ou seja, o prefeito queria dar 102 milhões de reais para as empresas de transportes. E eu disse que isso era um absurdo, porque eu leio os projetos de lei antes de votar, artigo por artigo. E eu falei, o superávit primário é de 102 milhões, isso é um absurdo. Posteriormente, a imprensa bateu firme nessa situação também e apresentaram uma emenda para reduzir esse valor de 25 para 25 milhões. Ou seja, foi uma economia de 77 milhões para o município de Londrina. Quer dizer, é óbvio que a prefeitura ela tem que auxiliar essas empresas de alguma forma, até para que, de repente, as tarifas
se mantenham, né, administráveis para as pessoas que usam o transporte coletivo, mas daí para você partir para exageros é uma outra realidade. Perfeito. Então foram muitas ações, mas eu considero essa ação aí, que inclusive não foi divulgada, acho que é uma coisa que a gente nem precisa divulgar isso, eu considero a maior delas. Muito bem. 2 assuntos aqui bem rápidos, vamos fazer um ping-pong a partir deles, para a gente também orientar esse pessoal todo que tem nos acompanhado aqui no podcast do Pastor Léo Mendes. Aliás, nos ajude a divulgar essa programação, compartilhe o link do nosso canal no YouTube, nós estamos também no Instagram, @Pastor Léo Mendes, e assim nós vamos abençoar também muitas outras pessoas, mas com muito carinho eu quero agradecer. Em poucos dias nós já atingimos praticamente 1000 inscritos e tem sido algo maravilhoso saber daquilo que Deus tem feito, e é só o começo. Então são 2 assuntos aqui, né? O primeiro deles é a segurança nas escolas de Londrina e de todo o país, diante desses atentados que aconteceram, graças a Deus mais pontuais, parece que a coisa deu uma tranquilizada. Nós estamos aqui hoje praticamente no final do mês de abril, né, produzindo esse podcast do ano de 2023. Esse é o primeiro assunto, a segurança das escolas municipais, estaduais. E o outro assunto é a PL das fake news, que também é um assunto que agora está tramitando e está, de alguma forma, efervescendo aí no nosso país. Você, como um agente da segurança pública, você é um policial rodoviário federal, você deve ter articulações, contatos aí no meio. O que você tem para dizer para nós dessa situação? Pastor, desde quando eu entrei no meu cargo de vereador, eu tenho articulado para a segurança pública na cidade de Londrina. O concurso da Guarda Municipal saiu de dentro do nosso gabinete, eu fui lá, solicitei ao prefeito esse concurso, ele me garantiu 40 vagas e abriu 35. Posteriormente a gente articulou e já aumentamos a quantidade de alunos que estão sendo formados para 70. A gente está tentando trazer para 111, que é o limite máximo de guardas que já tivemos na cidade de Londrina. Também, junto com a articulação com deputados estaduais, a gente conseguiu aumentar o número de policiais que estão sendo formados no 2º CRPM, que abrange a região norte toda aqui do Paraná, menos o Norte Velho. Salvo engano, a gente conseguiu aumentar de 270 para 411 a quantidade de policiais que estão sendo formados. Quase dobrou aí. Quase dobrou. E desses, a gente conseguiu garantir 20 para a cidade de Londrina, 20 a mais. Também na Polícia Rodoviária Federal e Federal estavam ocorrendo concursos. A gente conseguiu aumentar o número de formandos em 675 para cada instituição dessa. As articulações iniciaram dentro do nosso gabinete de vereador aqui em Londrina. Eu tenho tudo isso publicado nas minhas redes sociais, os ofícios, as articulações que eu fiz com os deputados federais. Fui até Brasília, conversei com o ex-ministro da Justiça e a gente conseguiu a formação desses policiais. E alguns deles vieram aqui para Londrina. Então eu tenho trabalhado na área de segurança. A respeito da PL do fake news, é uma PL do cala-boca. O governo autoritário, absolutista, ele sempre quer controlar a população. Ele quer determinar o que você pensa, aquilo que você pode ou não dizer, aquilo que é ou não é verdade. Por exemplo, a ONU chamou o Felipe Neto para dizer aquilo que é ou não é verdade. Tá? E eu vou te dizer o que é verdade. A palavra de Deus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdade é Jesus Cristo. Essas pessoas, na realidade, eles querem ceifar a oportunidade de nós falarmos, inclusive, da Bíblia. Veja o que está acontecendo agora. A Xuxa está falando assim que nós temos que modificar a Bíblia. Pelo amor de Deus. Inclusive, a própria palavra de Deus diz que quem vai modificar a palavra de Deus é amaldiçoada. Então, eles querem retirar textos da Bíblia para se enquadrar naquilo que eles pensam. Eles querem modificar a estrutura do Deus Altíssimo, Criador do Universo, para a vontade deles. Eles não querem se submeter à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Esse povo está colocando essa PL para ceifar as liberdades individuais. Eu conheço o deputado federal Deltan Dallagnol, eu acho que ele é o melhor deputado federal do país hoje, muito bem intencionado, com uma qualificação enorme, e ele tem batido direto nas redes sociais dele também neste aspecto. Essa PL, infelizmente, eu acho que vai passar, pastor. Eu acho que infelizmente vai passar. O texto está sendo construído, eu recebi até de um amigo um esboço.
Bom, de fato, é uma situação bastante delicada. Mas me parece que tem lá um dispositivo que diz o seguinte, que o veículo de comunicação, o perfil de Instagram, a página que publicar alguma coisa será responsabilizada por ela. Bom, isso não é de todo ruim, porque se você for pensar que tem muitas páginas que de fato publicam fake news e que jamais são responsabilizadas por isso, então por esse lado é bacana. O que não se pode é cercear a liberdade, né, religiosa, de pregarmos aquilo que entendemos ser verdade a partir da palavra de Deus. Eu acho que aí é que a coisa começa a ficar estreita para o nosso lado, e quem está lá, principalmente prezando pela pauta cristã, precisa atentar para isso. Né? Perfeito. Pastor, na realidade nós já temos 3 crimes contra a honra no nosso ordenamento jurídico. A calúnia, a injúria e a difamação. Caso alguém publique ou mesmo fale algo que implique nesses 3 crimes, já existe a previsão de punição, certo? Então, se a pessoa utilizar as redes sociais para fazer isso, o ofendido pode estar acionando o Poder Judiciário. Eu tenho muito temor nesse projeto. Eu creio que, em virtude da malignidade que existe no coração dos homens, né, e eu na política estou vendo isso mais de perto, eu penso que existe uma grande possibilidade, sim, deles utilizarem esse PL para ceifar o pensamento. Você acha que um pastor pregando no púlpito de uma igreja, defendendo um princípio bíblico, ele está dentro do seu espaço, mas ao mesmo tempo ele está além porque ele transmite esse culto online pelo YouTube, Facebook, etc. E você acha que se ele trouxer ali um conteúdo que vai contra princípios pregados pelo atual governo, você acha que ele pode ser autuado por isso? Inclusive, isso pode ser enquadrado como uma fake news? É lógico, a gente teve um pastor, por exemplo, ano passado, que ele foi convidado pelo Ministério Público para dar esclarecimento porque ele tinha falado no púlpito que Deus criou homem e criou mulher. Entendi. Um absurdo, entendeu? O Ministério Público esquerdista, parte desse Ministério Público, deveria se preocupar com os crimes que de fato acontecem no nosso país. Desvio de dinheiro público, pessoas que estão passando fome em virtude da falta de aplicação correta dos recursos, mas está preocupado com o pastor falar sobre princípios bíblicos e biológicos. Pois é. Sabe? Isso é ciência. Né? Isso é ciência. O deputado Nicolas Ferreira está sendo caçado, eu não digo literalmente na sua condição de deputado, mas caçado nas suas redes sociais, criticado, porque ele foi defender as mulheres. Foi defender, inclusive, a própria irmã dele, porque um homem que se diz mulher entrou num banheiro feminino e foi urinar, mostrando sua genitália na frente das mulheres. Certo? Inclusive, foi condenado a pagar indenização moral. É um absurdo que nós estamos vendo no nosso país. Ao contrário, a gente tem gente vilipendiando símbolos cristãos, por exemplo, a Igreja Católica que usa muito crucifixo, eles vão nas praças públicas e enfiam esses crucifixos nos seus anos, vão nas igrejas, botam fogo em igrejas, xingam pastores, tiram sarro da palavra de Deus, fazem vídeos falando um monte de asneiras, são verdadeiros escarnecedores. E absolutamente nada ocorre com esse povo. Então, assim, são 2 pesos e 2 medidas. Eu acho que a coisa vai ficar pior, vai recrudescer daqui para frente. Bom, nós pedimos que Deus tenha misericórdia de nós, que nos ajude a termos um posicionamento profético. Próximo ano, ano de eleições, né, nos municípios, eu acho que os cristãos precisam pensar bem mesmo, né, quem nós iremos colocar para o executivo, para o legislativo e assim em todas as instâncias políticas, porque de fato nós também precisamos, como diz a palavra, né? Nós temos de ser simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Depois não adianta chorar o leite derramado, né? Se formos omissos agora, depois pode ser tarde, né? E o nosso desejo também é que quem já está lá, como você, Santão, representando de certa forma, não apenas um grupo de pessoas, mas valores, princípios, porque é com isso que a gente fecha. Né? Antes de fecharmos com pessoas, a gente fecha com princípios,
com valores. Nós só podemos caminhar ao lado de pessoas. Você pode ter colegas, você pode saudar pessoas e tratar a todos com respeito. Mas, biblicamente falando, a gente tem que caminhar ao lado de pessoas que estão indo na mesma direção da gente. Que têm os mesmos princípios, os mesmos valores, etc. São competências diferentes, são talentos diferentes. É quase que um casamento isso aí. Não é? Então, é mais ou menos por aí. Então, o nosso desejo, a gente escuta muito falar da bancada evangélica, né? O que já caiu até em descrédito em alguns lugares, porque, infelizmente, às vezes pessoas que às vezes até se intitulam pastores, missionários, evangelistas, muitas vezes chegam lá e acabam se corrompendo, entrando no sistema. Quando você falou do seu desafio, né? O meu maior desafio, pastor, foi ter entrado. Né? E eu acrescento que eu acho que há um desafio aí ainda odierno, né, moderno, que é atual, que é o desafio de manter-se firme nos princípios, porque eu acredito que não seja fácil. As propostas para ir na direção contrária vêm praticamente todos os dias. Né? Olha só, pastor, nós estamos firmes na rocha, certo? Eu estou na carreira policial há 25 anos e uma pessoa me disse o seguinte: Santão, agora você vai entrar na política, cara, você não tem medo de se corromper? E eu falei para ela o seguinte: eu fiz a maior apreensão de cigarros da história do Paraná, aqui na unidade da Polícia Rodoviária Federal de Biporã. Eu peguei 2 carretas, né, os tremiões, carregados de cigarro. E depois eu consegui passar a informação para um outro policial de Ourinhos que pegou mais uma. Isso daí dá um prejuízo de 30 milhões de reais ao contrabandista. E eu perguntei para essa pessoa: olha, se você fosse o dono da carga, quanto que você me ofereceria para não perder 30 milhões de reais. Ele falou, cara, no mínimo 20%, 30%. Eu falei, então, são 9 milhões de reais que eu poderia me corromper aí no meu cargo de policial rodoviário federal. Ninguém nem iria notar. Eu falei, para que eu vou entrar na política ali para pegar 5 mil reais para mudar ali uma lei de zoneamento de uma rua? Eu falei, olha, você tem que ter um pouco mais de aprofundamento, né, nas suas palavras. Então, assim, pastor, eu sou incorruptível e digo por quê. Todo homem tem seu preço, mas o meu preço já foi pago lá na cruz e ninguém vai pagar um preço maior do que esse. Amém. Que Deus assim te conserve, te preserve e que você possa avançar nesse sonho de Deus para a sua vida, que Deus continue usando você e tantos outros homens e mulheres, né, levantando aí na nação brasileira para de fato promover a vida humana, né? Respeitar a dignidade da vida humana em todas as suas fases. Que Deus te abençoe, meu irmão. Amém. E que você leve o nosso abraço lá para a Câmara, para a sua família. Precisar de nós, estamos à disposição. Da mesma forma, pastor. Deus abençoe a todos, viu? Obrigado a todos pela atenção. Valeu, meu brother. Deus te guarde sempre. Amém. Tchau, tchau, pessoal. Até.